Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Da luz para as trevas, o eclipse invertido. Entenda o que realmente acontece quando um modelo correto é apresentado como se contivesse um erro grave, fazendo com que as vítimas desse equívoco passem a acreditar nas alegações falsas ao ponto de aplaudi-las. Esclarecimento. Este vídeo é apenas um exemplo, entre muitos, que tem o propósito de mostrar o que acontece quando os defensores da absurda teoria de conspiração sobre a forma da Terra encontram erros infantis no modelo astronômico moderno e passam a divulgar informações falsas para aliciar uma multidão de leigos que, pelo viés de confirmação, aceitam tudo o que é afirmado sobre a suposta ciência perversa que quer nos iludir para nos afastar do Criador. O exemplo tratado neste vídeo. Temos aqui o caso da sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse lunar. A turma das conspirações insiste em afirmar que a sombra passa pela Lua no sentido oposto ao que deveria. Isso já foi explicado no vídeo número 38 do meu canal, mas parece que essa gente confusa não está interessada na verdade. Apenas procura confirmar suas crenças prévias e continuar alimentando essas conspirações falsas que têm prejudicado tanta gente boa. Então é isso que anda acontecendo. Pessoas leigas acham que todos os cientistas dos últimos 3.000 anos estão errados, enquanto elas descobriram um erro bobo na ciência. Então, é muita falta de humildade e excesso de arrogância. A proposta. Vamos analisar dois casos de eclipses lunares, ambos com o Sol e a Lua perto do horizonte, em lados opostos do céu. Para isso é importante conhecer o sentido do movimento de rotação da Terra e o sentido do movimento de revolução da Lua, que são os seguintes. 1. A Terra gira em torno do seu eixo do lado oeste para o lado leste. 2. A Lua gira em torno da Terra também do lado oeste para o lado leste. Então, o que nós estamos vendo aqui é que os dois movimentos seguem no mesmo sentido, oeste para leste. Não se esqueçam disso. Então, vamos ao modelo. Temos aqui um globo terrestre e um globo para representar a Lua. O globo terrestre está orientado de forma que o polo norte fique para a esquerda e o polo sul para a direita, assim. Colocando a rosa dos ventos ali na linha do Equador, nós descobrimos para onde é o leste e para onde é o oeste. Já sabemos que a Terra gira de oeste para leste, então a seta vermelha vai indicar o sentido da rotação da Terra. A face do globo terrestre que nós estamos vendo está subindo, então lá atrás, na parte noturna, tem que estar descendo. Como a Lua acompanha a rotação da Terra, a Lua tem que estar descendo, porque ela está lá atrás. Então a seta verde mostra o movimento da Lua. Vamos colocar aqui um observador. Se a Terra não girasse, o que o observador veria? A Lua em seu movimento entrando na sombra da Terra. Não é? Porque a Lua está descendo para ele. Descendo em que lado? No lado leste. Olhem a rosa dos ventos. O que o observador está vendo é a Lua se pondo no leste. Esse é o movimento verdadeiro da Lua se a Terra não girasse. Mas como a Terra gira, a Lua é levantada do leste. E é isso que nos ilude. Certo? Então prestem muita atenção. Vamos fazer uma análise do que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo a Lua penetrando na sombra da Terra, porque a seta verde indica que a Lua vai descer. Então,
a sombra da Terra vai passar pela Lua de baixo para cima. Vamos fazer uma análise aqui ao lado, deixar tudo isso por escrito. Tá? Tudo sob o ponto de vista daquele observador. Lua sobe no leste. É o que ele vê. E isso é devido à rotação da Terra. Não é a realidade. Sol desce no oeste. É uma consequência. Se a Lua está subindo no leste, o Sol tem que estar descendo no oeste. E dá para ver isso fácil, porque o observador ali, ele está no terminador, a linha que separa o dia da noite. E a rotação da Terra está levando ele para a parte noturna da Terra. Então ele está ali por volta das 6 da tarde. A noite está começando. E ele vai ver o eclipse. Eclipse lunar no início da noite. É isso que nós acabamos de falar. Lua cruza a sombra da Terra de cima para baixo. Nós estamos vendo pela seta verde. Sombra da Terra cobre a Lua de baixo para cima. É a consequência, né? Se a Lua atravessa a sombra de cima para baixo, a sombra atravessa a Lua de baixo para cima. O eclipse está começando, porque mais um pouco a Lua vai descer e a sombra vai aumentar. Então a estranha conclusão está aqui. O observador vê a Lua subir do horizonte leste, mas a sombra da Terra cobre a Lua de baixo para cima. Estão vendo? Isso é o que o modelo prevê, é o que a ciência afirma, é o que o estelário mostra, é o que acontece no céu, mas não é o que os terraplanistas gostariam de ver. Outro caso. Temos agora o Polo Norte para a direita, Polo Sul para a esquerda. Assim. Vamos colocar a rosa dos ventos. Oeste para leste é o movimento de rotação da Terra, então a seta vermelha indica esse movimento assim. Se a face que nós estamos vendo da Terra está descendo aqui na frente, lá atrás ela tem que estar subindo. Como a Lua está lá atrás, a Lua tem que subir. Vamos colocar aqui um observador e o que ele vê acontecendo na Lua? Ele vê a Lua subindo no lado oeste. E isso é o que aconteceria se a Terra estivesse parada, sem a rotação. Tá? Quando acontece a rotação, a Lua desce rapidamente no oeste e nos ilude, porque o movimento verdadeiro não é para baixo, é para cima no oeste. Ok? Então vamos colocar aqui tudo isso escrito sobre o ponto de vista do observador, essa análise. Tá? Lua desce no oeste. Isso é o que ele vê, tá? Devido à rotação da Terra. Sol sobe no leste. É uma consequência. O observador está ali no terminador da Terra, né? E o sentido da rotação da Terra, indicado pela seta vermelha, mostra que o observador está passando da noite para o dia. Então o Sol está nascendo para ele. Eclipse lunar no fim da madrugada. Claro, ele acabou de entrar no dia, né? Então o eclipse deve estar terminando na madrugada. Lua cruza a sombra da Terra de baixo para cima. Basta olhar a seta verde, seguindo a rotação da Terra. Tá? Consequência, sombra da Terra cobre a Lua de cima para baixo. Movimento oposto. O eclipse está terminando, porque a seta verde mostra que a Lua está subindo e vai sair da sombra em breve. A estranha conclusão, aqui está. O observador vê a Lua descer no horizonte oeste, mas a sombra da Terra cobre a Lua de cima para baixo. Perceberam? É aí que os terraplanistas estão enganados. Uma regra interessante é pensar no seguinte: a sombra da Terra percorre a Lua no mesmo sentido do movimento aparente da Lua, aquele que nós vemos ela fazer lá no céu. Por exemplo, se a Lua estiver no lado leste, aparentemente ela está subindo, então a sombra também vai subir, vai passar pela Lua de baixo para cima. E se a Lua estiver no lado oeste,
Visualmente ela estará descendo, mas a sombra da Terra estará atravessando a Lua de cima para baixo. Não é isso que vocês veem acontecer no céu? Não é o que o estelário mostra? Não é o que a ciência diz? Por que vocês criam casos, gente? Está tudo certo, vocês é que estão errados. Eu fiz aqui um infográfico animado e eu vou aproveitar ele para reforçar o que foi explicado anteriormente. Então vamos começar aqui à esquerda. Primeiro caso. Eclipse lunar no início da noite. Se a noite está começando, o Sol está se pondo. Ele se põe no oeste, então a Lua tem que estar nascendo no leste. Daí, esse horizonte aqui embaixo tem que ser o horizonte leste. Vamos imaginar que o observador veja a Lua assim, na primeira observação que ele faz, T igual a 1. Passado um tempo, ele vê que a Lua está assim, em T igual a 2. E assim vai. Ele vai notando que a cada posição da Lua, a sombra está aumentando. Conclusão: a Lua está entrando na sombra da Terra. É um começo de eclipse. Ora, para que a Lua entre na sombra da Terra, com a sombra embaixo da Lua, na parte de baixo da Lua, só tem um jeito: a Lua tem que estar descendo. E é o que realmente acontece. Isso aqui é realidade. O movimento real da Lua é para o leste, ao contrário do que a gente vê. O que nos engana é a rotação da Terra, que ela ocorre do modo que faz a Lua subir no leste. Então, o que nós vemos a Lua fazer no céu é o contrário do que ela faz. Por isso fica difícil de entender o progresso da sombra pela Lua nos eclipses lunares. Então, nós temos que a Lua está visualmente subindo, mas realmente descendo e entrando na sombra da Terra. No caso 2, temos um eclipse lunar no fim da madrugada. Ora, se a madrugada está acabando, o Sol está nascendo no lado leste, a Lua tem que estar se pondo no lado oeste. Então esse horizonte aqui de baixo é o horizonte oeste. Vamos imaginar que o observador viu pela primeira vez a Lua e ela estava assim, em T igual a 1, a primeira observação. Passado um tempo, a Lua estava assim, T igual a 2. E assim foi. Ele notou que a sombra estava diminuindo. Olhem lá, em T igual a 5, resta um pouco de sombra só. Olhando nessa sequência temporal de 1 até 5, o que acontece com a Lua? Olhem lá, imaginem a sombra parada, o que estaria acontecendo com a Lua? Ela tem que estar subindo, porque a sombra está abaixo da Lua. Se a Lua está saindo, ela tem que estar saindo por cima. Ora, então o movimento dela é este, o movimento real. Porém, a rotação da Terra faz com que a Lua se mostre a nós com esse movimento aqui, que é um movimento aparente, visual. Então não é o movimento verdadeiro. Esse é o movimento ilusório. Tá? Então nós temos Lua visualmente descendo, mas realmente subindo e saindo da sombra da Terra. Então aí está o infográfico. Guardem isso para estudos posteriores. Conclusão. Nem sempre o que vemos é o que realmente acontece. O caso do sentido do movimento da sombra na Lua nos eclipses lunares é um exemplo que mostra bem como podemos nos enganar facilmente. A turma das conspirações precisa aceitar que não há erros infantis no modelo utilizado há séculos por todos os astrônomos do mundo.
enquanto desperdiçam seu tempo numa tentativa inútil de derrubar um modelo perfeito, não olham para a aberração ilógica que pessoas leigas de outros países criaram e que foi importada para o Brasil por quem se prendeu à ilusão de que está se libertando do sistema. A realidade é que o modelo plano da Terra tem sido considerado como uma prova da existência de Deus e tem atraído religiosos com dúvidas sobre a espiritualidade humana. Pois quem tem uma fé genuína não deveria se apoiar numa mentira, como é o caso de um formato impossível para a Terra. A grande verdade é que o modelo plano da Terra viola todas as leis da natureza. A Terra plana é impossível. É isso aí, por hoje é só, até meu próximo vídeo.